Bom, pessoal, bom dia a todos. A gente aguardou aí já uns 3 minutinhos e eu acredito que no decorrer da apresentação outras pessoas vão entrar. Bom, prazer receber vocês aí no nosso webinar, né? Hoje nós vamos falar sobre a eficiência, né, e segurança utilizando o AD360, né, que é uma ferramenta voltada para a gestão de identidade, então é um dos braços, vamos dizer assim, né, que a Manage Engine possui nessa categoria de ferramenta, tá? Só já adiantando, conforme as dúvidas forem surgindo, vocês podem deixar ali no chat, e ao final a gente vai respondendo ali as dúvidas de vocês. Bom? Bom, pessoal, para quem não conhece, né, o AD360 é uma ferramenta, na verdade, é uma console, né, onde eu tenho várias ferramentas da Manage Engine. Então, nós temos 3 principais ferramentas, né? O AD Manager, que é a gestão, né, do AD, então eu deixo de usar ali a ferramenta padrão, né, do Windows, que a gente já conhece, né, e a gente passa a utilizar ali uma interface gráfica, então elimina a necessidade de estar utilizando código, né, linha de comando, então a gente consegue ter uma viabilidade, uma visibilidade melhor do nosso AD. Nós temos o AD Audit, né, que é uma ferramenta de auditoria, então todas as ações que são feitas no nosso ambiente AD passam a ser auditadas pelo AD Audit, inclusive as que são feitas através do AD Manager, tá? Mas pode acontecer de alguém fazer fora do AD Manager e o AD Audit, ele vai conseguir captar essas informações? Sim, tá? Então, a partir do momento que você configura o AD Audit, ele vai começar a captar as informações através da ferramenta, tá? Falber, sim, vai ficar disponível depois, tá? Quando a gente concluir, a gravação vai ser gerada e nós vamos disponibilizar. Tranquilo? Então, nós temos aí o AD Audit e nós temos, por fim, o AD Self-Service, tá? Que é uma ferramenta voltada exclusivamente para o usuário. Então, eu consigo prover para esse usuário um portal de autoatendimento para que ele possa resetar a senha dele, né, desbloquear o usuário, com critérios de segurança, né? E um deles é a parte de MFA, onde eu posso habilitar o MFA para que esse procedimento obedeça ali segmentos de segurança, e também definindo políticas de senha, para que ele altere essa senha dentro de um padrão pré-definido pela empresa. Então, isso aí faz uma diferença enorme, porque muitas vezes ali, aquele usuário ali esquece a senha, acaba bloqueando a conta, e ele vai abrir chamado, então eu acabo diminuindo ali também o volume de chamados referente a essa operação, tá? Então, o AD360, ele tem esses 3 principais softwares aí. Claro que ele vai ter ali o M365 Manager Plus, que vai tratar ali das features de M365, ele tem um Exchange para quem utiliza o servidor local, né, o Exchange Manager Plus também, tá? E ele tem o Recovery Manager, que é uma ferramenta de backup do AD, onde eu consigo fazer de forma centralizada backup dos objetos e restauração também granular ali, né, com maior facilidade. Ok? Então, é uma ferramenta que vai trazer essa viabilidade em relação à minha gerência, né, do meu ambiente AD. Isso faz com que você venha eliminar ali as falhas humanas, né, na hora de criar um usuário, muitas vezes o hábito que a gente tem de copiar um usuário para criar outro, né, e às vezes pode acontecer de ir em permissões que não eram para aquele usuário. Então, com as ferramentas AD, eu tenho uma visibilidade, uma viabilidade maior na hora de utilizar. Ok? Então, falando ali, aprofundando um pouco mais, né, no assunto, nós vamos precisar, né, ter uma base, né, com que base a gente utiliza ali para utilizar o AD360, né? Será que eu tenho realmente um impacto de segurança no ambiente? Será que existe realmente essa necessidade? Então, a gente sabe que no decorrer dos anos, principalmente pós-pandemia, nós tivemos aí um alto índice de ataques, de exploração de vulnerabilidades, e a gestão de identidade, ou a ausência dessa gestão, né, ou essa gestão
ali deficiente, ela pode gerar vulnerabilidade. É um dos principais pontos, né, de vulnerabilidade dentro do ambiente, porque a partir do momento que o ataque acontece, né, aquela brecha de segurança, ela existe, eu consigo dar acesso, né, para aquele cybercriminoso, e ele vai acessar o ambiente ali, ele vai escalar privilégios, ele vai ter ações ali que vão impactar diretamente no ambiente da empresa, tá? Então, qual o cenário global? Né? A gente está aí no início do ano, né? Mês 3, então qual o cenário global, né? Até então, mais recente, tá? Então, nós temos aí, ó, 71% de ataques, né, cibernéticos, né, utilizaram as credenciais comprometidas em 2024. 2024, a gente pode dizer que foi ontem, né? Então, a gente sabe que, ao decorrer do ano, tivemos ali uma grande quantidade de ataques através de credenciais comprometidas. Isso, muitas vezes, a gente chega, por exemplo, numa apresentação e pergunta, olha, você sabe quantos usuários inativos você tem no seu ambiente? Você tem consciência de todos os usuários, né, de funcionários que já saíram, se esses usuários eles foram desativados, eles foram excluídos, os acessos foram revogados? Muitas vezes a gente não tem essa visibilidade e nós temos ali usuários que estão há muito tempo sem qualquer tratamento, nem mesmo a rotação de senha. Então, muitas vezes esses usuários sofrem ali ataque de força bruta, por exemplo, e uma vez que o criminoso ele faz esse processo, ele tem acesso ao seu ambiente, muitas vezes você não sabe que ele está tendo acesso ao seu ambiente. Então, ele está alocado ali há meses, coletando informações, né? E às vezes você não tem nenhum tipo de acompanhamento, nem análise de comportamento de um determinado usuário. Então, o AD360 ele vem te trazer essa visibilidade desses usuários que muitas vezes estão esquecidos. Eu consigo fazer automações para fazer com que esses usuários sejam desabilitados, excluídos, ou se eu não puder fazer essa exclusão, eu posso simplesmente rotacionar essa senha, né? Ter visibilidade de acesso desses usuários, né? Acessos fora do comum, né? Porque eu preciso também verificar aqueles acessos fora de hora, né? Aqueles acessos que geram, por exemplo, ações suspeitas. Então, com a AD360 eu consigo ter essa visibilidade, tá? E também nós tivemos também a principal falha, né? Dentre essas falhas ali de credenciais comprometidas, né? Na verdade, essa brecha, a principal foi a configuração incorreta. Ou seja, às vezes, o que acontece? Eu não tenho uma política de senha correta, né? Suficientemente forte para que o usuário, na hora de utilizar uma senha, ele coloque uma senha com alta complexidade. Eu não tenho ali uma configuração a nível de usuários privilegiados, quais são os privilégios que esse usuário precisa ter, de fato, dentro do meu ambiente, né? Então, muitas vezes eu gero um acesso e aquele usuário tem acesso a pastas, ele tem poderes de administrador dentro da ferramenta, do ambiente, e aí acaba com que ele, tendo esses acessos, muitas vezes esse usuário vai executar algumas ações, muitas vezes ciente do que ele está fazendo, ou ser utilizado ali, ser uma ponte, né, para que outros mal intencionados aí possam acessar o ambiente. Então, a falha na configuração e aquele hábito que a gente tem de copiar, né, credenciais, né, copiar ali um usuário para criar outro, muitas vezes gera no volume ali, né, de trabalho, a gente faz esse processo para otimizar, para ser mais rápido, mas muitas vezes isso gera um grande problema. Tá? E aí nós tivemos os top 5, né, de vulnerabilidades de 2024, né? Então nós conseguimos trazer ali quais foram as brechas mais utilizadas, os métodos, né? Quais foram as ações mais utilizadas em 2024, né? E a gente pode considerar para 2025, né? Então, um segundo estudo realizado, né, pela Avantico, 22%, né? Quase 23% foram classificados como altos e críticos, né? E essas vulnerabilidades elas exploram, né,
ou esses ataques exploram vulnerabilidades já conhecidas. Então, não são vulnerabilidades zero day, não são ações que os administradores, né, ou aqueles responsáveis ali pela segurança não conhecem. Então, é aquela velha receita, né, o básico funciona. Então, quando eu tenho pelo menos, inicio ali pelo básico, sabendo o que eu tenho de usuários, fazendo essa checagem, cuidando ali da escalação de privilégios, né, gerando senhas seguras, eu começo a ter um nível de segurança, né, uma camada de segurança maior. Tá? E aí, como eu falei, né, 18%, quase 19% misconfiguration, então configurações incorretas, né, foram as principais vulnerabilidades ali, então portas abertas de forma desnecessária, ataque de força bruta, né, senhas embutidas no código. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho aquele usuário, ele é vítima de ataque de força bruta e eu não tenho nem noção que isso está acontecendo, eu não tenho nenhum tipo de monitoramento, né, para identificar um ataque de força bruta. E eu também não tenho um gerenciamento de rede, né, onde as portas ali estão abertas, às vezes eu não tenho nenhum tipo de política de firewall corretamente configurada. Então, é um conjunto de ações que precisam ser revistas para que você possa ter uma camada mais de segurança. Lembrando que ninguém está 100% seguro, né? A gente sabe que a indústria ali de hackers é uma indústria que trabalha 24/7, então todos os dias eles vão procurar brechas, todos os dias vão ser geradas novas formas de ataque, mas cabe àqueles que estão do outro lado ali ter ali a eficiência na hora de prover ferramentas, né? Então, é preciso que a TI esteja munida, é preciso que os técnicos estejam com conhecimento, né, para que possam minimizar o máximo possível esse tipo de investida dentro do ambiente. E aí eu tenho também a quebra de controle de acesso, né? Então, o que acontece? Eu posso ter configurações incorretas de controle de acesso. Quem está acessando? Muitas vezes não existe nenhum controle de acesso, né? Quem está acessando, por que está acessando, principalmente as credenciais privilegiadas. E aí a gente tem um ganchozinho para falar de PAN, né? Então, PAN 360 ou Password Manager Pro. Como é que você está armazenando as credenciais privilegiadas do seu ambiente? Quem tem acesso a essas credenciais? Existe uma gravação de acesso, né, quando essas credenciais são utilizadas? Então, hoje você armazena isso, por exemplo, numa planilha, né, com todos os dados de acesso das principais ferramentas do seu ambiente, né? Isso aí está realmente seguro? Então, eu posso também ter um cofre de senhas para cuidar desse tipo de credencial. E o PAN 360, ou Password Manager Pro da Manage Engine, ele faz parte desse grupo, né, de IAM, onde eu vou poder também armazenar de forma segura, né? Eu tenho a D360 que cuida da gestão, e eu tenho, por exemplo, um PAN 360 para controlar quem acessa essas credenciais e armazenar essas credenciais de forma mais correta e segura. E nós temos também um dos principais ataques, né, que é de injeção no servidor, né? Ou seja, tem um banco de dados ali, um servidor com meu banco de dados, e eles injetam códigos, né, fazem alterações não permitidas nesse banco de dados. E qual o principal fator nesse quesito, nessa vulnerabilidade? Eles acabam deixando o ambiente indisponível. Ou seja, eu tenho uma empresa onde eu tenho um software que roda ali na minha empresa, é o software de utilização em massa, é o principal software do ambiente. Eu acabo de sofrer um ataque onde injetaram ali algum comando ou algum código e fez com que parasse toda a minha produção. E agora? Né? Quem acessou, quem fez essa injeção, né? Por onde esse ataque surgiu, né? Foi utilizando um usuário inativo, foi utilizando um usuário à meia-noite, foi um ataque de força bruta que proporcionou acesso indevido e, a partir disso, ele teve acesso a todo o banco de dados da empresa. Então, a gente sabe que tudo é possível. A partir do momento que o criminoso ele acessa o ambiente,
ele vai conseguir fazer diversas ações, muitas delas ali de sequestro de informações e gerar indisponibilidade, né? O impacto ele é imediato, ok? E aí nós temos também exposição indevida de dados, né? Então, a escalação ali de problemas só vai aumentando. Então, ele vai poder também expor dados ali. A gente sabe que, principalmente durante e pós-pandemia, nós tivemos vários vazamentos de informação, né, aqui no Brasil, incluindo ali o ambiente de governo, né? Então, tivemos ali informações pessoais sendo vazadas e vendidas, né, de forma ilegal. Então, não só através de governo, mas outras empresas que fazem essa coleta de informação, às vezes ali num simples preenchimento de formulário, que você se cadastra em algum serviço, aquela empresa sofre algum ataque, todos aqueles dados de endereço, CPF, né, entre outros, cartão de crédito, né, quem ainda não sofreu ali com o seu cartão de crédito sendo clonado e utilizado em compras suspeitas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes essa exposição indevida gera esse acesso excessivo e desnecessário às informações sensíveis, e aí vazamentos acontecem, a gente sabe que o quão isso pode ser prejudicial, né? Hoje nós sabemos que existe a LGPD, então as empresas podem e vão sofrer sanções, multas e, inclusive, a exposição, tá, vamos dizer assim, para a mídia, né, de todo esse ataque sofrido, que vai acarretar aí no impacto na reputação dessa empresa. Então, ela vai ser tida como uma empresa que não cuida das suas informações, que não cuida da sua segurança. Então, acontece que eu não vou querer mais me cadastrar, não vou querer mais serviços, aí os processos vêm, né, e as multas são altíssimas, tá? Então, é uma realidade, a LGPD já vem aí há alguns anos tentando trazer um padrão de segurança para o ambiente tecnológico no Brasil. A gente sabe que é muito difícil, que é uma mudança de cultura, né? Mas ela existe e ela vai ser aplicada ali de acordo com os termos e o que for necessário para manter a segurança dos dados dentro das empresas, ok? E aí eu tenho também, né, abuso, né, de uso das funcionalidades. Então, eu entro lá no ambiente, eu quero ter ações ali criminosas, eu vou gerar ações maliciosas, envio inseguro de arquivos, expor ali o protocolo de envio de arquivos, né? Eu vou escalar privilégios, então não somente eu vou acessar, mas eu vou dar privilégios a outros, né? Expor a escalação de privilégios para que outros consigam acessar. Eu posso gerar configurações vulneráveis, então eu posso abrir portas que não eram para estar abertas, ou seja, no momento em que a camada de segurança é rompida, quando o hacker ele acessa, ele vai começar a expor o seu ambiente por completo. Ele vai criptografar os seus arquivos, ele vai sequestrar os seus arquivos, ele vai abrir portas, ele vai escalar privilégios, ele vai gerar configurações vulneráveis. Então, todas as barreiras que ele encontrar e ele puder transpor e expor, ele vai fazer. Então, é uma escalação ali progressiva e inúmeras vezes essa abertura, né, de vulnerabilidades, ela não é visualizada, ela não é detectada, e o responsável e o gerente, por exemplo, de TI, ele só vai se dar conta que o ambiente está exposto quando o ataque já estiver em curso, né? Então, aquele ambiente já está sendo monitorado, todo o padrão de comportamento daquele ambiente está sendo monitorado há meses, e somente ali no final, né, quando é para dar o checkmate, é que muitas vezes o gestor ali ele consegue identificar que há alguém acessando o ambiente de forma indevida. E ali, né, como falamos, o AD 360 ele tem a capacidade de apoiar, né, ele tem a capacidade de ser esse braço para te apoiar e te dar essa visibilidade, esse controle maior na hora de realizar essas configurações de gestão de identidade, né? Então, uma ferramenta ali IAM,
né, de administração centralizada, segurança e conformidade. Então, dentro do AD360, eu consigo gerar relatórios de conformidade, né, das principais normativas, eu consigo ter automações, eu consigo ter criação de usuários com base em formulários, né, pré-definidos, né, eu consigo ter visibilidade com o AD Audit, então uma série de features que a gente consegue trazer através dessa ferramenta. E aí, né, como só falar não basta, né, a gente precisa também mostrar. Eu vou compartilhar com vocês a console, tá? Onde nós vamos visualizar como é a estrutura, algumas features, tá? Tanto do AD Manager quanto do AD Audit e do AD Self também, ok? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Um minutinho. Já carregou, deixa eu ver. Perfeito. Só confirmem, por favor. A tela carregou para vocês? Tranquilo? Acredito que sim. Show! Maravilha! Então, pessoal, esse é o AD360. Uma das características é que o AD360 ele é uma suíte. Ou seja, Camila, eu posso contratar, por exemplo, só o AD Audit e o AD Self? Posso. Eu só quero contratar o AD Audit. Também posso. Tá? O que a Manage Engine fez é que eu consigo, né, nessa suíte, adicionar as features, né, dentro do padrão ali do AD, na mesma visualização. Então, eu tenho essa suíte, né, eu tenho esse front-end ali de forma unificada para facilitar a minha visualização, o meu acesso, para não ter que estar abrindo várias janelas. Então, eu consigo trabalhar dessa forma. Obviamente, as demais funcionalidades ali que eu citei, né, do M365 Manager, do Exchange, elas vão aparecer aqui abaixo, né, então eu vou licenciando, eu vou conseguindo trazer essa visibilidade ali de forma mais otimizada. Então, o principal, vamos dizer assim, o primeiro, né, aquele que é o chefe do ambiente, o AD Manager, né, é por onde eu, através da configuração do meu AD, né, do meu domínio, eu vou ter visibilidade, eu vou ter relatórios, eu vou ter poder de gestão, né, de forma simples. Então, se vocês observarem, eu tenho um dashboard aqui que ele vai me trazer diversas informações de pronto, né? Eu tenho informações de usuários inativos, eu tenho informações de número de usuários, né? Usuários inativos por mais de 30 dias, desabilitados, usuários bloqueados. A ferramenta também tem uma análise de risco em relação ao ambiente AD, né? O que eu tenho ali de objetos que estão gerando risco para esse AD, né? Usuários, senhas, então ele vai fazer essa análise de risco e vai trazer essa pontuação. Observem que aqui nessas caixas eu tenho opções. Então, por exemplo, eu tenho usuários que estão inativos por mais de 30 dias. O que eu posso fazer com esses usuários já de imediato? Eu posso desabilitar, eu posso deletar, tá? Então, eu consigo ter ações para remediar possíveis vulnerabilidades já aqui na tela inicial, na tela gráfica, tá? Então, eu consigo ter essa visibilidade. E sim, pessoal, eu posso gerenciar mais de um domínio, tá? Eu posso, de acordo com o meu licenciamento, eu posso adicionar outros domínios e gerenciar esses domínios aqui de forma facilitada, tá? Então, eu vou ter uma aba de gerenciamento também que vai me trazer um conjunto de ferramentas de gestão, tá? Um dos pontos fortes é poder utilizar templates na hora de criar o meu usuário, tá? Então, isso vai acabar com a questão, deixa eu copiar aqui esse usuário, duplicar aqui, né? E eu vou usar como base esse usuário. Então, como eu falei, às vezes essa cópia, ela vai com acessos que aquele usuário não vai utilizar e passa totalmente despercebido pelo técnico que está fazendo essa criação, tá? O volume de trabalho da TI é muito grande, então ele lida com chamados, ele vai lidar com processos internos, né, novas contratações que ele vai precisar dar acesso. Então, o volume é muito grande. Quanto mais a gente eliminar, quanto mais a gente automatizar o processo,
menos risco de erro eu vou ter. Então, por exemplo, eu posso utilizar templates para a criação do usuário. Inclusive, eu até fiz uma criação aqui de um template, por exemplo, referente ao nosso webinar, mas a criação é muito simples, né? Ele vai carregar aqui um assistente, onde eu vou conseguir utilizar a ferramenta de construção, adicionando campos e retirando campos, tá? Então, eu posso habilitar aqui o drop, e eu vou conseguir remover, eu vou conseguir adicionar a obrigatoriedade de preenchimento dos campos, tá? Ele não vai utilizar, por exemplo, nenhum serviço ali de Skype ou terminal Service, ele não vai utilizar, por exemplo, o Exchange, então eu posso simplesmente excluir essas abas e deixar somente aquilo que vai ser utilizado para aquele usuário, ou, na verdade, aquele departamento, por exemplo. Então, eu posso chegar aqui e falar que esse template vai atender o administrativo. E aqui só vão ter informações, né, ou campos personalizados referente às necessidades de acesso do pessoal do administrativo. E eu crio esse formulário, né, eu crio esse formulário de preenchimento definindo exatamente o que o técnico ou até mesmo alguém que seja de outro departamento vai utilizar. Por quê? Porque dentro da ferramenta eu posso delegar acessos, né, e acessos controlados. Ou seja, eu posso criar regras que vão delimitar o que aquele agente, ou técnico, ou responsável pela criação do usuário, ele vai poder fazer através do AD Manager. Então, o que eu faço? Eu vou abolir o acesso direto ao AD, na raiz do AD, e vou adotar o AD Manager como ferramenta de criação de usuário dentro do domínio, tá? Então, isso evita que eu tenha acessos desnecessários ao servidor, venha comprometer aí, ou até ter ações, às vezes sem querer, clica em algo, apaga, né? Vai lá, sem querer, muda uma GPO, derruba o acesso de todo mundo. Então, é comum isso acontecer, a gente sabe. Então, é possível definir, criar, retirar, adicionar campos e criar esse formulário, tá? E na criação desse formulário, eu vou lá, como técnico, utilizar esse formulário na criação. Então, eu posso chegar, criar esse formulário, eu vou utilizar esse formulário para criar esse usuário, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o webinar, ele vai carregar o formulário e eu vou poder preencher os dados tranquilamente, tá? Eu posso definir quais tipos de senhas que vão ser geradas. Aqui, por exemplo, quando eu criei, eu desabilitei a opção de digitar a senha, ou seja, eu já vou criar aquele usuário com uma senha ali que eu adicionei. Não, eu quero que ele crie uma senha randômica. E aí é possível também configurar a complexidade dessa senha que vai ser gerada. Logo abaixo eu tenho propriedades para dizer se essa conta já vai estar desabilitada ou se essa senha nunca expira. Eu consigo definir o horário de logon, tá? Restringir o computador que ele vai utilizar, tá? Então, eu tenho vários mecanismos de controle aqui que eu posso já deixar configurado. Eu não vou precisar utilizar PowerShell para fazer absolutamente nada, tá, pessoal? Então, é uma ferramenta que faz com que você tenha o mínimo de trabalho possível. Mas eu gostaria de ter automação na hora de criar esse usuário. Por exemplo, eu tenho uma rotatividade enorme, né? Então, eu preciso de algo mais proativo. A ferramenta tem? Tem também, tá? Eu consigo ter o processo de contratação e desligamento, né, de funcionários dentro do próprio AD Manager. Então, todo o processo de criar usuários no AD, ou contas do M365, ou caixas no Exchange, né, garantir acessos ali ao SAP, entre outros, eu posso criar tanto o onboard quanto o offboard desses usuários, né? Ou seja, eu crio uma automação seguindo de critérios específicos, tá? Então, por exemplo, se o usuário ou template, ou objeto, ou domínio for X, eu vou utilizar um modelo de orquestração. E o que seria esse modelo de orquestração que eu posso utilizar nessa automação? É onde eu vou dizer para a ferramenta o que eu quero que ela faça em sequência, tá? Então, olha, você vai criar esse usuário dentro desse domínio, você vai habilitar os apps empresariais, né? Porque é uma ação de onboard,
tá? Então, eu tenho ações orquestradas. Então, eu crio, eu adiciono as seguintes permissões, eu habilito os seguintes softwares, né? Então, eu tenho todo o processo, né, de habilitar ou desabilitar, até ações também na parte de cloud, né? Eu vou criar ali usuários também no Azure AD ou no Entra, né, que agora alterou ali o nome. Eu vou ter ações ali no meu AD de remoção, ou vou mover esse perfil de usuário para outro grupo de usuários. Então, eu tenho ações de script personalizado, webhook, eu posso também ter ações de notificação. Então, o que acontece? Esse template é um workflow, né? Eu vou dizer para a ferramenta o que eu quero que ela faça de forma automática, a partir de critérios específicos. E aí, eu consigo ter essa automação, eu não preciso fazer manualmente. E eu tenho outros tipos também de automações mais simples, tá? Então, como eu falei, eu não sei, não quero ficar pesquisando quais são os usuários que estão inativos por 30 dias ou mais, eu quero algo que seja proativo para mim. Então, eu não tenho tempo de ficar analisando. Então, tudo bem, a gente pode criar uma automação, né, a nível de categoria de usuário, por exemplo, onde a tarefa vai ser, por exemplo, eu não posso excluir esses usuários, né? Então, eu posso apenas desabilitar, por exemplo? Posso. Então, eu vou desabilitar esses usuários com base em quê? Lembrando que a ferramenta, ela gera relatórios, né? Então, com base nesses relatórios, eu vou conseguir, por exemplo, saber se tem os usuários inativos. E aí, ele tem critério... Opa, deixa eu voltar aqui. E aí, ele tem critérios, por exemplo, que eu posso utilizar. Usuários inativos. Ok. Quais critérios eu quero utilizar? Eu tenho os usuários inativos por 30 dias, eu tenho usuários inativos por 90 dias, eu posso ter um critério personalizado, entre outras condições também, tá? Então, eu posso definir alguns critérios aqui para poder desabilitar esse usuário. E eu posso excluir também ou desabilitar, né, usuários que nunca logaram, por exemplo. Né? Então, por exemplo, esses usuários que já estão desabilitados, você pode deixar, que ele não precisa, tá? E eu posso também excluir dessa lista usuários que nunca logaram. Posso ter uma outra automação para cuidar desses camaradas que nunca logaram. E aí eu crio essa opção, né? Vamos dizer assim, essa automação para fazer com que o meu ambiente permaneça seguro, tá? Então, eu vou ter um nível de automação em cima desses usuários que não logam por mais 30 dias. Eu posso ter um valor maior, porque às vezes o usuário está de férias, por exemplo, tá? Então, eu não preciso, de repente, desabilitar, ou tenho outro tipo de ação que eu tomo para esse tipo de usuário. Posso colocar ali usuários com 45 dias, por exemplo. E ali eu vou definir quando eu vou executar, né? Se essa vai ser uma ação diária, se vai ser uma ação mensal, semanal, né? Ou vai ser só uma vez, tá? Então, eu posso definir exatamente quando isso vai acontecer. Se for custom, eu vou ter que informar se vai se repetir ou se vai acontecer uma vez só e habilitar, por exemplo, notificação. Outro ponto legal, pessoal, é que a ferramenta ela tem integração com aplicações específicas. Algumas já trazem aqui, eu posso também adicionar aplicações de forma personalizada. Com que sentido? Aquelas alterações, por exemplo, no banco de dados de ferramentas de RH. O usuário ele entrou de férias, ele está de licença médica, então fez alguma alteração naquele usuário. Então, eu posso fazer a integração com esses carinhas, tá? Tanto para criação, modificação, vou habilitar, desabilitar. Então, uma vez que esse usuário é desabilitado lá na ferramenta, ele vem e desabilita aqui no AD Manager também. Então, eu tenho proatividade dentro desse processo. E outro ponto legal, e aí a gente fala sobre segurança, é a campanha de certificação. Ou seja, o que a gente faz aqui nesse processo, nessa campanha? A gente vai certificar que os usuários estão com as permissões corretas, tanto para acessos de pasta, quanto as permissões a nível de usuário. Então, eu posso criar uma campanha, essa campanha pode ter ali uma prioridade, eu posso fazer isso em domínios específicos,
tá? Eu posso, senão ele vai deixar eu passar, eu posso ter, de forma específica, definido quais são os grupos que eu vou auditar, né, as permissões, tanto grupos de usuário quanto permissões ali de acesso, né, aos arquivos, e quais usuários específicos, tá? Eu vou, por exemplo, eu quero verificar um usuário específico. Então, eu posso selecionar esse usuário. Eu quero verificar conforme um relatório, por exemplo. Ou posso selecionar aqui de forma unitária. Não, eu quero verificar um grupo. Tá, qual grupo? Eu quero saber se os usuários que estão, por exemplo, no grupo de administradores, eles realmente precisam estar. Se todos que estão lá realmente precisam estar, se essas credenciais estão corretas, tá? Então, eu posso agendar essa credencial, essa verificação de credencial, tá? Então, eu consigo configurar, né, essa campanha de verificação e designar quem vão ser os certificadores, tanto de forma padrão, onde eu posso selecionar aqui o usuário, tá? Então, vai ser o admin ou outro técnico que está presente aqui no AD Manager, por exemplo. Ou eu posso utilizar conforme alguma regra, algum critério de regra para a escolha, né? Então, ele vai ficar meio que aleatório, randômico, conforme a regra que eu defini. E quando eu vou iniciar esse processo, tá? Então, tanto o início, quanto eu posso também definir o final, ok? E ali, ao final, eu vou definir o que vai acontecer, né? Eu vou mandar comentários para que eu vou deixar de forma mandatória para que a ação de aprovação tenha que ter algum comentário, alguma justificativa, e a revogação também dos acessos também tenha algum comentário para justificar, tá? Então, o que acontece, pessoal? Uma vez que essa campanha é feita, vai chegar para o técnico responsável, o administrador, aqui na ferramenta do AD Manager, as requisições referente à verificação dessas credenciais, tá? Então, na aba de delegação, eu vou conseguir, ou melhor, na aba de workflow, eu vou conseguir verificar essas requisições aqui dentro. E sim, o AD Manager ele tem esse mecanismo de ticket voltado para as ações dele, onde os técnicos vão poder tratar essas requisições. Então, por exemplo, a requisição de certificação, ela vai aparecer aqui, eu vou poder revogar aquele acesso ou aprovar aquele acesso. Então, mediante essa campanha de checagem, eu vou receber, se eu for o certificador ali de acesso, eu vou receber essas solicitações, e aí eu posso bloquear aquele acesso ou aprovar o acesso também. Beleza? Então, essas são algumas das opções que existem. Obviamente, eu tenho várias opções aqui dentro do AD Manager, mas eu consigo criar essas automações, essas verificações, eu consigo delegar, né, acessos, não só aos técnicos, mas eu posso, por exemplo, criar acessos personalizados para outras pessoas, para simplesmente, eu tenho aqui um agente aqui no RH e eu quero que ele seja responsável por criar usuários. Eu posso criar uma regra onde ele só vai ter poder de criar esses usuários definindo quais são os campos, definindo quais são os campos que ele vai poder preencher? Sim, tá? Então, aqui eu posso marcar as opções, né? Ou seja, ele vai criar usuários, mas ele só vai conseguir colocar algumas informações. Por exemplo, nome, né? Primeiro nome, último nome, tipo de acesso que ele vai ter, né? Por exemplo, a senha que ele vai utilizar, acessos ao M365, ele vai preencher dados cadastrais de contato, por exemplo, mas outros tipos de ação ele não vai poder fazer, por exemplo, definir ali acesso ao Exchange, entre outros, né? Eu posso definir quais atributos ele vai ter acesso para marcar, para permitir o acesso daquele usuário ou não. Então, eu posso utilizar essa regra para controlar o que aquele técnico ou aquele responsável vai poder utilizar e habilitar. Beleza? Pulando ali para o AD Audit, então a gente tem toda uma gama de gestão, né? Fizemos, eu criei usuário, fiz automação, alterei, mas quem toma conta disso, né? Quem vai dizer que existem comportamentos
inadequados dentro do ambiente. Eu vou ter visibilidade de falhas de logon? Eu vou conseguir ver os usuários que estão logando fora do horário, por exemplo? Como é que eu vou ter acesso a tudo isso? Através do AD Audit, tá? O AD Audit, ele vai receber todas as informações através do controlador, né, de domínio, então eu vou conseguir ter visibilidade, ele vai rodar ali, vai fazer escaneamento do ambiente, eu vou ter visão gráfica, né, obviamente, então o que eu tive de alteração, por exemplo, de senha, o que eu tive de falha, quais são os alertas que são criados ali, o usuário está errando muito a senha, né, ou o usuário acessou fora do horário, o usuário, por exemplo, fez exclusões ou bloqueios de outros usuários de forma anormal, né, fora do padrão, da quantidade padrão que normalmente acontece. Então, ele vai trazer informações para a gente. Vocês percebem que o ambiente é muito parecido, né? Então, eu não tenho aquela dificuldade, aquele choque ali de utilização. Então, eu vou ter visão sumária. Eu vou conseguir, por exemplo, visualizar um resumo entre usuários que tiveram falhas e sucesso na hora de acessar, né, o ambiente, quantos usuários criados, modificados, deletados, computadores, grupos de segurança. Então, tudo que eu tenho ali de informação referente ao ambiente. Isso, pessoal, tanto dentro do AD Manager quanto do AD Audit, eu tenho visibilidade tanto para o AD local quanto para o diretório cloud. Então, eu consigo também gerenciar o meu Azure, né? Basta eu configurar aqui o diretório cloud, então eu vou conseguir ter visibilidade e análise de ataque de superfície, tanto dentro do AD local quanto no cloud, tá? Então, eu quero saber quem é o usuário que mais falha na hora de fazer logon. É o administrador. Bom, mas por quê? Né? Qual é a razão da falha? Olha, a falha ocorreu pelo erro de senha. Ou o usuário está com a senha expirada, ou ele errou o próprio nome. Esse usuário pode estar escalado dentro de um serviço, por exemplo, e o serviço não alterou a senha ali, e ele está batendo no ambiente. Isso pode acontecer. E aí você tem visibilidade em relação a isso. Então, eu consigo saber exatamente quem são os usuários que estão falhando, seja por senha, seja por erro de usuário, né? Eu consigo ter visibilidade de atividade de logon desse usuário. E vocês podem perceber que aqui acima eu tenho um filtro, né, de período, de horas, de objetos. Então, eu posso pesquisar objetos específicos, tá? Esses relatórios, eles podem ser exportados, inclusive, tá? A ferramenta já traz muita informação, muitos relatórios. Por exemplo, eu quero saber o que foi feito de criação recente de GPO, eu quero saber o que foi alterado de configurações dessa GPO, tá? Então, eu consigo ter essa visibilidade, bem como eu posso também criar relatórios personalizados. Então, a ferramenta, ela vai me trazer possibilidades de ter uma estrutura de relatórios dentro do que eu preciso, mas eu também vou ter relatórios prontos. Então, vocês observam que eu tenho relatórios de comportamento, relatórios de risco, né? Então, eu tenho usuários aqui que estão logando fora do horário, eu tenho usuários que estão gerando determinadas ações que são estranhas, né? Então, a aba de análise, ele vai trazer esse nível de análise de comportamento. A partir do 7º dia de uso do AD Audit no ambiente, ele já traçou um perfil, tá? Então, ele vai saber mais ou menos quando os seus usuários logam, qual o horário que ele faz logon no ambiente, tá? A movimentação de gestão de usuários, por exemplo. Então, o que eu tenho aqui de atividade de criação de usuário, por exemplo, né? O que eu tenho de atividade de bloqueio de usuário? Né? Já teve casos de clientes, né? Chegar na segunda-feira e tá com os usuários todos bloqueados, e ele não sabia quem estava gerando esse bloqueio, qual era o usuário que estava sendo usado para esse tipo de ação maliciosa. Então, aqui eu consigo saber, poxa, estou tendo um volume estranho de bloqueios de usuário, não está normal, né? Processos também dentro do ambiente, onde eu consigo ter essa visibilidade. Então, pessoal, eu posso ter essa visibilidade através do AD Audit, eu posso gerar alertas, tá? Então, eu quero saber, dentro de padrões específicos, com thresholds específicos,
as ações que estão acontecendo e eu quero externar isso, seja por e-mail, seja por SMS, seja executando um script para, de repente, parar a determinada ação. Então, a DAudit vai nos dar essa possibilidade. Eu tenho configuração do auto ticket aqui, que eu posso configurar, né, essa integração com os sistemas de etiquetagem, por exemplo. Tá? Então, a ferramenta do DAudit, ela vai te dar visibilidade. O que eu tenho, o que está acontecendo, eu posso gerar alertas em cima disso. Outro ponto interessante é que eu também posso monitorar servidores de arquivos, fazer análise de integridade desses arquivos, quem está excluindo, quem está copiando, quem está tentando alterar algum tipo de arquivo. Eu tenho a opção para servidores membro, então, não só file servers, mas outros tipos de equipamentos, por exemplo, workstations, né, servidor de impressão, saber o que estão imprimindo, né, qual o conteúdo, qual o arquivo, né? Então eu consigo ter essa visibilidade a mais dentro do ambiente, né? E a parte de endpoint, aí eu vou saber exatamente, né, falhas de logon, atividades, quando esse computador foi iniciado ou desligado, tá? Processos que estão rodando nessa máquina, quais são os arquivos que existem, quais são os processos ali de conexão na rede, possíveis ataques, ele já vai trazer padrões de relatórios aqui de possíveis ataques. Então, uma ferramenta bem completa dentro do nosso ambiente AD. E, por fim, o AD Self. O AD Self, que é a ferramenta voltada exclusivamente para o usuário, tá? Onde o usuário ele vai poder acessar, né, e alterar a sua senha, né, obedecendo critérios de segurança que o administrador ele vai pré-estabelecer. Então, a política, né, ou seja, eu vou definir para aquele usuário, tanto posso definir por grupo ou como para o domínio completo, eu posso definir se aquele usuário vai poder resetar, desbloquear, vai poder alterar a senha dele, vai poder fazer o update de informações dele, né, informações de cadastro. Então, essa política, uma vez que ela é criada, ela vai ter um nome e eu vou definir, vai ser para o meu domínio como um todo. Então, todos do meu domínio vão poder resetar a senha e desbloquear a conta. E, para isso, ele vai ter que utilizar um MFA. Né? Qual é MFA? Bom, ele tem vários MFAs aqui que você pode utilizar, desde a pergunta simples, né, de segurança, perguntas e respostas, e eu posso definir o questionário também, a verificação de e-mail, por exemplo, e eu posso definir o texto. Eu quero utilizar o Google Authenticator, sem problemas. Eu quero utilizar a própria ferramenta do Azure, que eu já tenho, também não tem problema. E eu tenho o biométrico também, eu tenho autenticação via push, né, onde eu posso utilizar o próprio aplicativo do AD Self para fazer essa ação, tá? A ação biométrica também pode acontecer para Android e iOS, tá? Então, eu tenho o YubiKey, eu tenho a própria ferramenta da Zorro, né, que é a empresa também ligada, né, à Manage Engine. Então, eu tenho várias opções, tanto para MFA, para desbloquear a conta e resetar a senha, né? Então, habilitei MFA. Qual MFA que eu vou utilizar? Habilitei o MFA. Quanto para logar na máquina também. Então, eu posso fazer com que ele, para logar na máquina dele, ele tenha MFA, né? Para utilizar as plataformas de exchange, por exemplo, ele tem MFA. Para ele utilizar a VPN também. E para aplicações empresariais, tá? Então, ele pode ter o MFA para diversas opções. Tá? Então, é possível utilizar o MFA, inclusive, para logar no próprio AD Self. Então, a ferramenta é uma ferramenta bem completa, tá, pessoal? Eu posso definir política, né, de senha, definir o SSO, né? Como eu disse, é possível ter ali o MFA. Então, eu tenho várias aplicações aqui que podem trabalhar com SSO aqui, né? Já tem, vamos dizer assim, integração nativa, tá? E eu posso também adicionar aplicações personalizadas. Então, uma ferramenta que vai prover para esse usuário opções onde ele vai conseguir, né, ter um portal de autoatendimento para ele utilizar. Então, ele apareceria aqui, por exemplo, no Windows, essa opção de reset e desbloqueio de conta, onde ele acessaria e faria todo o seu processo de reset, desbloqueio, tá? Ou através também do aplicativo,
né? Então, isso é possível dentro do ambiente. Bom, pessoal, chegamos a quase o finalzinho, né? Faltam 7 minutos. Estou aberta para as dúvidas, tá? Quem quiser pode perguntar. Já vi que tem uma bolinha aqui. Bom, vamos lá, gente. Quem quiser desativar o microfone e fazer a pergunta aqui ao vivo, fica à vontade, tá? Mila, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. O Tiago Siebra perguntou se é possível que um usuário externo à ferramenta realize a validação dos acessos, incluindo aprovação ou revogação. Sim, no caso, o que pode ser feito, né? O que não é tão comum, né, seria o acesso com o AD Manager publicado e ele acessar essa ferramenta via internet ou utilizar, por exemplo, o aplicativo do AD Manager, que é nesse caso seria o mais indicado, tá? De qualquer forma, ele teria que ter um meio de acesso, pode ser também via VPN, para você acessar essa console, tá? Então, dessa forma, ele teria, sim, esse acesso externo, tá? Mas esse técnico, ele teria que ter o perfil dele criado dentro do AD Manager como técnico, para ele conseguir acessar, e aí a forma de prover esse acesso ficaria mais a critério da empresa. Eu posso publicar esse acesso para a internet, ou ele pode utilizar o próprio aplicativo do AD Manager para fazer, tá? A gente também teve uma pergunta aqui do Maurício Gonçalves. A atualização da ferramenta é manual ou ela sincroniza automaticamente quando saem as novas versões disponíveis? O AD Manager, ou AD 360, pessoal, a atualização dele, ele é manual, tá? Só que quando você acessa o AD Manager, ele vai informar ali que já existe atualização, ou seja, algum patch também de atualização de segurança ou algo do tipo. Existe ali uma notificação da ferramenta para que você possa realizar essa atualização. A atualização automática, ela existe apenas para ferramentas cloud, onde elas estão alocadas dentro do ambiente da Managed Engine. Tá? No caso da ferramenta on-premise, que é a questão do AD 360, aí é preciso fazer manualmente. O Antônio Locati perguntou, a ferramenta pega alteração de compartilhamento na rede? Sim, eu posso, por exemplo, saber o que eu tenho de pastas compartilhadas, tá? Verificar essas pastas, eu posso controlar essas permissões, o que o usuário vai fazer nessas pastas, se ele tem permissão de leitura ou também de escrita, tá? Quais são as permissões administrativas que essa ferramenta possui, ok? E eu acho que teve alguém que levantou a mão. Eu estou seguindo aqui a fila. Acho que foi o Gelbio que levantou a mão, mas antes disso, o Washington Jesus também perguntou se é possível substituir o AD Microsoft pelo AD 360, fazendo o colaborador logar na máquina com o usuário do AD 360. Ou então, ele é um complemento. O que acontece? Você pode deixar de utilizar a gestão, né, da Microsoft. Eu preciso que a gestão da Microsoft seja... Não, eu posso utilizar o AD 360 no lugar dessa gestão da Microsoft. Tá? Ou seja, eu tenho que, no AD da Microsoft, a gestão é feita muitas vezes por PowerShell, eu não tenho uma proatividade. E eu posso usar o AD 360 para isso. Tá? E fazer com que o acesso ao ambiente ou servidor de AD seja controlado, seja em último caso, né? E aí o usuário técnico, ele vai utilizar diretamente o AD 360 para fazer as ações, ou o AD Manager apenas, né? Então, eu posso, não é um complemento, tá? Eu posso substituir sem problemas, né? O AD da Microsoft, ele tem que existir, porque o AD 360, ele funciona com base nisso. Mas as ações de gestão, eu posso fazer tudo através do AD 360. Não preciso mais utilizar a versão, vamos dizer assim, padrão, né? Agora do Elton, Gabi, né? eu acho que foi você que levantou a mão. Você quer fazer a pergunta? Eu posso fazer, eu até coloquei ali. Estão me ouvindo? Isso.
É possível a gente criar o usuário, mudar status dele com base em afastamento, férias, né? E tudo com base lá na minha folha de pagamento, por exemplo, que é o RM Corporate da TOTS. Sim, Eu vi sim, que ele consulta lá a base de dados, né? Isso. Ele utiliza a consulta de banco de dados, tá? Então é possível integrar o banco de dados. Ali ele tem algumas opções, né? Oracle, por exemplo, né? Da SQL Server. Então, sim, é possível fazer e ele vai imputar, né? Todas as informações que ele encontrar ali e forem atualizadas, ele vai imputar diretamente no AD. Ok. E uma outra pergunta é se faz também gestão aí de perfis de outras aplicações corporativas, por exemplo. Um RP, né, um BPM, um CRM, né? Se eu quiser, no momento que crio o usuário lá na folha, eu já quero, com base em alguns perfis que eu vou definir, ou templates, né? Ele já criar não só o usuário no AD, mas também nos outros sistemas. Sim, por API. Por API é possível fazer. O AD Manager, ele tem API, tá? E a API, ela consegue chamar várias ações. Então, você conseguiria, sim, também ter... E aí, você faria, nesse quesito, Gabriel, você poderia fazer orquestração, tá? Então, eu faço uma orquestração para que eu tenha isso de forma mais automatizada possível, para não ter que fazer isso manual dentro da ferramenta. Então, eu já posso utilizar a ferramenta de orquestração para fazer essas ações. Ok. E aí também ele consegue tanto criar o usuário lá no AD, como criar, que eu vi que tem Exchange lá, mas como a gente tem um Exchange na nuvem aqui, que é o Office 365, ele cria o e-mail lá também. Também, é possível, tá? Eu posso ter uma aba voltada lá para a opção de nuvem e já criar também usuários na nuvem. Então, tanto no antigo Azure, né, quanto no AD local, eu consigo fazer essa gerência, tanto a gerência quanto a auditoria também. Ok, obrigado. Nada. O Elton Diniz perguntou se é possível usar a aplicação em ambientes OT, gerenciando acessos a diversos OS, como Windows, GNU e sistemas embarcados. Nesse caso, só o Windows, tá? Só o Windows. Só um ambiente Windows. Ele vai se basear no ambiente Windows, eu vou ter essas informações ali dos usuários do ambiente Windows, das workstations, dos objetos que estão ali cadastrados no AD, mas só o Windows. E ele tem algumas outras integrações para file server, para outros tipos de file server, mas majoritariamente a gestão em si para o Windows. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer desativar o microfone ou fazer aqui no chat? O Robson Mota perguntou se a forma de licenciamento da ferramenta seria pela quantidade de usuários. Nesse caso, depende, tá, Robson? O AD Manager, por exemplo, ele vai pegar a quantidade de domínios e técnicos que vão gerenciar a ferramenta. Apesar de ser uma ferramenta unificada, cada módulo ele tem o seu tipo de licenciamento, porque ele pode ser vendido standalone. Então, o AD Manager ele funciona por quantidade de domínio e técnicos, o AD Audit ele vai funcionar por quantidade de controladores de domínio. E se você for optar pelo add-on de monitoramento de file server, né, em servidor membro, pela quantidade de file servers ou servidores membro, tá? E o AD Self pela quantidade de usuários cadastrados no AD Self. Veja bem, não é a quantidade total de usuários do domínio, mas sim a quantidade de usuários que eu vou querer que tenha acesso ao AD Self, ao portal. Então, eu posso ter 1000 usuários no domínio e só 500 usuários utilizarem o AD Self, tá? Então, cada um vai ter o seu licenciamento específico. Maurício Gonçalves perguntou, o usuário helpdesk que você mostrou, ele pode ser compartilhado na TI para os helpdeskers ou teria que ter mais de uma licença para cada um? A nível de segurança, Maurício, o ideal é que você tenha usuários nominais. Então, que você não compartilhe acesso, porque toda ação que é feita, ela é auditada, tá? Tanto dentro do AD 360 tem a opção de visualizar quem fez o quê, quanto no AD Audit. Então, apesar de poder, não é o indicado.
Então, seria ideal cada técnico de helpdesk ter o seu acesso em específico para que você tenha rastreabilidade do que aquele usuário fez ou está fazendo dentro do ambiente, tá? Então, melhores práticas aí, nesse caso, seria licenciar usuário por usuário, nesse caso técnico, né? Mais alguma pergunta? A implementação dessa ferramenta, ela é on-premise ou ela é nuvem? É on-premise, Gabriel. On-premise. On-premise. Ok, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que o pessoal está tímido. Pessoal, aqueles que tiverem interesse, tá, de receber uma demonstração, aqui a gente não passou por todas as features, né, porque uma hora não dá para passar por tudo exatamente, mas quem quiser também receber uma demonstração, só quero ver o AD Manager ou o AD Audit, ou qualquer outra ferramenta, inclusive a do PAN, né, que foi que eu falei aqui também, né, pode entrar em contato com a gente, tá? E aí a gente consegue agendar uma demonstração exclusiva, trazendo mais informações um pouco mais a fundo. Né? A ideia aqui foi realmente trazer vocês para o ambiente, para que vocês possam ter esse primeiro contato e conhecer, né, principalmente a parte de automação da ferramenta, mas fiquem à vontade, tá? Podem agendar ali demonstração, a gente também faz POC, né, para que vocês possam conhecer a ferramenta na prática, tá? Sem custos. Então, a gente chega junto para ajudar vocês e até ter uma visibilidade do ambiente que muitas vezes no momento vocês não têm e a ferramenta vai trazer para vocês ali de imediato, a partir do momento que vocês implantam ali no ambiente. Bom, acho que é isso, né, Mila? Queria agradecer a todo mundo a participação, o tempo, e ainda hoje a gente disponibiliza para vocês essa gravação para vocês reverem, enfim, tá bom? Muito obrigada e um bom dia para todo mundo. Obrigada, Obrigado, bom dia. pessoal. Até mais. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Obrigado. Então, pessoal, bom dia aí. Boa, Milá.